Tá, foi aprovado, mas não foi aprovado. Quer dizer, foi aprovado, mas não com esse pedaço, mas tinha no original, mas depois tiraram. O projeto que criminalizava injúria contra político, criminalizava piada contra político, alguma coisa assim. E isso tá gerando toda uma discussão de o que realmente aconteceu e é o que eu quero explicar aqui. Que é a intenção existiu, só que não deu certo. E aí a defesa de quem tentou é: mas não deu certo, ué. O que vocês estão estranhando? Fake news. E eu também queria falar, mas não tem muito o que falar, mas eu queria falar, mas... De novo o Alexandre de Moraes vai lá e censura tudo do Monark de novo. Por quê? Porque ele falou uma frasezinha lá que, ai, ele está duvidando da lisura das eleições. E se ele tiver mesmo, e daí? Deixa ele. Mas de novo, olha lá o Alexandre de Moraes manda deletar a carreira inteira no Monark, manda tirar tudo das redes sociais, manda não sei o quê, e multa diária. E, cara, eventualmente vai acontecer que a polícia vai entrar na casa do Monark e prender ele. A gente vai acabar vendo essa cena eventualmente. A não ser que ele fuja do Brasil, e se ele quiser fazer isso, ele tem um contato, a gente conversa sobre isso. Mas todo mundo tá a um pitizinho do Xandão de distância de ter a sua vida completamente arruinada, porque ele entendeu que você divulgou fake news, que ele entendeu que você divulgou uma crítica à lisura das eleições, porque ele entendeu que alguma coisa. Aqueles poderes malucos que foram colocados na eleição só temporários durante a eleição, é só 2 semanas para achatar a curva da eleição, ainda estão em vigor na prática de derrubar todo mundo. E o cara vai continuar fazendo isso é uma maluquice completa. E a gente já passou desse assunto de novo, ao ponto que não tem mais coisa nova pra falar, mas ainda assim... Tem gente que defende, ainda assim tem gente que acha que não vai dar nada e tudo mais. E tá acontecendo ainda. Você poder questionar um político, ou você poder questionar o sistema, ou você poder insultar um político, você falar alguma coisa que ele vai se incomodar, é parte do pilar da sociedade civilizada. A possibilidade de você criticar o sistema, a possibilidade de você falar coisas, mesmo que elas estejam erradas, mesmo que elas estejam desagradáveis, isso é fundamental. Quando ele vai lá e atenta contra isso, ele tá agindo como um ditador. Ponto final. Não tem discussão em cima disso, e quem discute não é liberal, por favor, sai da sala, cara. E eu precisava marcar isso aqui, mas é uma coisa frustrante, porque é meio que um conteúdo de... E o que mais que eu falo agora? Tá tudo já falado. Mas vamos repetir de novo. Vamos, então, ao projeto de lei da filha do Eduardo Cunha lá. O projeto é da filha do Eduardo Cunha, sim, ela é deputada federal. Pensa nisso, cara, você tá trabalhando agora pra pagar o salário da filha do Eduardo Cunha. E ela manda na sua vida. Ela vai votar coisas que influenciam na sua vida. Parte da estrutura de legislação que vai dizer como você pode viver a sua vida e o que você pode fazer e quanto do seu salário é seu, será feito pela filha do Eduardo Cunha. E também por outros vários políticos lamentáveis, mas é só para você ter uma reflexão sobre o Estado e para pensar que talvez seja melhor você dar uma conhecida na SET, que é uma empresa parceira aqui, que te ajuda a sair do Brasil, que te ajuda a descobrir outros países onde você pode ir para legalmente pagar menos impostos ou até zero e viver livre. Mas isso posto, vamos voltar aqui à legislação. O que aconteceu? Ela fez uma proposta de lei, a 2720 de 2023, aonde no seu artigo 4º, eu vou ler. Vamos lá, momento da leiturinha aqui. Seria mais fácil se eu tivesse deixado isso pronto. Artigo 4º. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro somente em razão de condição de pessoa politicamente exposta ou que figure na posição de parte de rede de processo judicial em curso ou por ter decisão e condenação sem trânsito em julgado proferido em seu desfavor. Então, não só político, qualquer um da família de político, porque também se conta como uma pessoa politicamente exposta, também se conta ministros e outras pessoas assim, réu em processo ou pessoa com condenação em processo, mas que não está em trânsito em julgado, se você injuriar essa pessoa, 2 a 4 anos de cadeia. Note, isso significa que eu poderia pegar a cadeia por chamar de assassino alguém que tem 9 condenações em primeira instância e 2 em segunda. Ele falou, você está me injuriando. Escuta aqui. Só porque eu tenho essa renca de condenação aqui de matar gente, não quer dizer que eu matei gente. Não transitou em julgado no STF.
E agora você vai responder o meu processinho e vai me pagar e pode pegar cadeia por falar que alguém que tem 16 condenações em primeira instância por homicídio é assassino. Estava na versão original, minha querida. Depois, isso foi trocado para o substitutivo. O que é um substitutivo? Vamos lá. O jiu-jitsu de criação de uma lei. Quando uma lei é criada, não é que um político propõe uma coisa e a Câmara vota sim ou não. O que acontece é que uma discussão é aberta sobre um certo tema com uma proposta inicial do político que abriu essa discussão de que a lei seja essa. Então não é ela que vai ser votada. Às vezes é, mas quase nunca. O político faz essa proposta e depois ela precisa passar pelas comissões. Comissão de Justiça, para ver se é constitucional ou não. Comissão de temas relevantes. Então, assim, é uma lei sobre educação, vai ter que passar pela Comissão de Educação. E em cada uma dessas comissões, ela vai ser analisada e tem um relator que vai compilar o que está acontecendo ali e propor mudanças. E a comissão vai votar se aprova ou não esta nova versão. Então, versões vão mudando, ok? E quando ela chega no plenário, ela vai para votação. Mas ainda assim, um deputado pode chegar e falar: eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma segunda proposta diferente deste texto, mas que é mais ou menos no mesmo assunto. Então eu vou fazer um substitutivo. Isto é um texto que substitui o anterior. Esquece o outro, agora vale esse. É relativamente normal isso acontecer. E isso faz parte do imbróglio maluco que é você criar uma lei no Brasil. E então, na hora de ir para o plenário, vem um substitutivo. Vale lembrar, essa lei não passou nem sequer pelas comissões. Foi aprovada a urgência. Urgência dela. O que significa urgência? Urgência é quando a Câmara fala: gente, ó, bora! Tem que... Os pedaços estão caindo aí do Brasil, cara. Temos que consertar esse negócio. Eles estão dando urgência para desemprego, inflação, educação, saúde, saneamento, essas coisas? Não. Estão dando urgência para combate à corrupção? Não. Eles estão dando urgência para essa lei. Foi aprovada ontem a urgência e logo depois a votação do mérito. Para você entender que quando o Congresso quer aprovar alguma coisa, eles aprovam. Dá para fazer no mesmo dia se quiser. Se faz ser mais demorado, é por um único motivo. Porque quis. Mas vamos lá, prioridades. Na hora de votar, foi colocado um substitutivo do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que mudava várias coisas do texto, removia esse artigo 4º porque ficou feio. Tentaram votar ele semana passada, não deu certo, ficou feio, e mudou para aqui no artigo 8º, ao invés dele falar explicitamente, ele começa a fazer, começa o gingado, entendeu? Começou um Paranauê aqui, o cara começou a gingar na minha frente. Aí que você tem que suspeitar, inclusive. Porque quando a coisa começa a ficar escrita de uma forma meio taumatúrgica, você tem que começar a suspeitar da índole do sujeito que tá fazendo negócio aqui. Escuta aqui. Coisa boa você faz em português claro. Quando começa uma explicação muito técnica, lá vem. Artigo 8º. O artigo 141 do Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Disposições comuns, artigo 141, agravos... Não está escrito aí, mas... Quinto, contra outras pessoas politicamente expostas em razão dessa condição. E sexto, contra a pessoa que figure na posição de ré de processo judicial, que é as coisas antigas. O que é esse... que é artigo... O que é o Decreto-Lei de 2848? É o Código Penal. Crime. Tá? É a parte do Estado onde mão vai na cara. Então ele fala assim, ao invés de eu dizer claramente, bau, agora isso aqui é crime, ele fala assim, ó, mudando aquela lei lá, ela agora vai ser mais ou menos assim. Você fala, qual que é aquela lei lá? Ah, não sei, vai dar uma olhada lá. Vê o que você acha. Meia-noite te conto. Então, o que ela faz é mudar artigo 140 e 141, que é o crime de injúria, para criar um agravante, porque esse artigo 141 discorre sobre os agravantes do crime de injúria, que aumentam em 1/3 a pena quando você comete uma injúria contra alguém, e coloca agravante, se a pessoa for politicamente exposta, então político ou família, pessoas associadas, etc., e 2, se ela é ré em processo ou tem condenação, mas não está em trânsito em julgado. Então isso reduz a pena anterior proposta de 2 a 4 anos para um agravante em cima da pena que é 6 meses, então vai subir de 1/3, e abaixo de 2 anos ninguém vai pra cadeia, mas vai tomar no meio do teu cu. Então vocês entendem como o negócio teve uma engamelância dentro pra dar uma escondida?
mas ainda assim estava aqui no texto um agravante disso, que na prática ia agravar a multa, porque daí as pessoas são condenadas e tomam multa. Note, isso aqui não é só político. Isso aqui é pessoa politicamente exposta, então todo mundo da família. Então se você insultar alguém que é filho de um político, você pode tomar um agravante na sua multa. Agora, isso aqui também inclui gente condenada. Então, assim, se alguém cometeu estelionato, homicídio, roubo à mão armada, entendeu? Homicídio triplamente qualificado, e está respondendo o processo, tem condenação em segunda instância, mas não está em trânsito de julgado, se você insultar essa pessoa, é pior do que você insultar qualquer pessoa na rua aí. Essa é a urgência, isso que foi votado prioridade. Agora, no texto final, quando foi a votação, se aprovou e depois se aprovou a retirada deste pedaço. Então, o texto original da lei foi mantido. Aliás, o texto original de várias coisas aqui foi mantido, que é sobre crimes do sistema financeiro de discriminação contra políticos, que era um negócio original da lei. Então, essas coisas foram mantidas. Essa coisa da injúria caiu. O que nos leva à nota da filha do Eduardo Cunha, de nota à imprensa, com relação ao projeto da minha... o texto foi aprovado com o objetivo de concorrer... tenho a esclarecer o que se segue... Nossa, que redação... sobre o texto final aprovado com o objetivo de corrigir as divulgações mentirosas de muitos, inclusive de parte da mídia, devido ao desconhecimento do real aprovado. Ponto 4. O projeto, no seu texto final, estabelece uma única hipótese de crime, que é justamente descumprir as leis de instituições financeiras. Blá, 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 blá. Ponto 5. É absolutamente falaciosa a veiculação de que foi aprovada a injúria a políticos ou descrito na coluna da Correia dos Unidos. Ela não está errada. O texto final aprovado não continha a parte de injúria de políticos. É falacioso, sim, dizer que foi aprovada a injúria. Foi tentado, mas não foi aprovado. Você entende como ela tá certa, mas tá errada? É a mesma coisa que você dizer assim, pra você, homem, vai dizer pra sua esposa, não, minha querida, eu sempre fui fiel a você, nunca te traí. Não, mas e aquele negócio do restaurante lá com a amante? Não, calma. É absolutamente mentiroso de que eu fui num restaurante com uma amante. A gente marcou, eu ia pagar com o seu cartão, inclusive menti pra você que eu ia jogar boliche com os colegas, mas, indo pra lá, a gente só se deu uns beijos antes e resolveu cancelar o restaurante. Então é absolutamente mentiroso que eu traí você indo no restaurante com a amante. Não sei do que você tá falando. Essa é a desculpa dela, entendeu? Tipo, eu tentei, mas não passou. Então é mentira. Vale lembrar que tinha uma outra coisa no texto aqui, completamente lelé das ideias. Isso aqui é no substitutivo, não no original dela, no substitutivo. Artigo 5. Negar ou obstar emprego em empresa privada incorre nas mesmas penas que em razão da condição de pessoas políticas expostas, não sei o que, blá, blá, blá. O que isso aqui significa? Que se você fosse contratar alguém, mas você descobre que a pessoa é uma pessoa politicamente exposta, e você negar emprego à pessoa por causa disso, você estaria respondendo crime por causa disso. Poderia pegar 2 a 4 anos de cadeia. O que, por si, já é uma coisa meio estúpida, porque assim, digamos que você está contratando alguém por alguma coisa que pode ser sensível, que pode, de alguma forma, a pessoa ser um político e gerar problemas ali dentro. Digamos que alguma coisa financeira, alguma coisa de investimento, você descobre, não, é filha do deputado, ou filho do senador, ou filho do ministro. Cara, vai soar esquisito que tem alguém aqui assim aqui dentro, cara. Ah, mas você tá me discriminando. Bom, sim, porque vai soar esquisito. Pô, você tá lidando aqui com um negócio de investimento, com um negócio de dinheiro dos outros aqui e tudo mais. Até eu explicar pra todo mundo vai dar problema. Prefiro não fazer. Ah, mas vai que a pessoa não tem nada a ver. Vai que tem. Qual é o problema? Mas a redação desse artigo aqui, do artigo 5º, inclui também réu em processo e gente que está com condenação, mas não trânsito em julgado. Então, só porque o cara tem 4 condenação por estupro de menor, não quer dizer que isso é motivo para eu recusar emprego a ele na minha empresa. Se eu recusar
emprego essa pessoa por causa disso, mas as condenações não estão em trânsito em julgado, ele pode me processar e eu vou preso. Note, isso não é dizer que você é obrigado a contratar criminoso. Só quer dizer que se a pessoa que ia ser contratada e não foi, se ela processar e conseguir convencer o juiz de que ela não foi contratada pelo motivo de responder processo, você vai de jaula. Possivelmente por mais tempo do que o processo dela. Tem uns negócios que não tem... Isso aqui caiu. Isso aqui foi depois retirado do texto, não foi para a versão final, mas é outra coisa que foi tentada. E é o caso aqui em que, mas não foi aprovado, é absolutamente mentirosa a narrativa de não foi aprovado, mas vai te catar que você tentou meter essa. Meramente você tentar meter essa aqui já era o suficiente para cancelar esse cargo aí, não é possível, cara. Mas teve a pachorra. E aí isso também gera todo um equivoque dentro do processo legislativo, que daí você pode falar, pô, mas deputado, mas você votou a favor do projeto aqui com todas essas maluquices. Não, mas é que daí depois tinha um acordo pra tirar. E aí depois eu votei no acordo pra tirar, ou eu não sei o que, então não é que eu sou a favor disso. É porque como eu sabia que ia cair depois, e a orientação do partido ia ser, aí eu votei a favor. Então eu não tenho nada a ver com isso. Então só porque eu votei a favor, não quer dizer que eu sou a favor. Eles podem meter uma dessas, assim, pra tentar dançar o negócio. E aí fica o projeto original, que era o espírito do projeto original que estava tentando disfarçar possivelmente o que estava acontecendo aqui, que era um projeto contra a discriminação financeira. Porque essa era a lei original, a 2720 da filha do Eduardo Cunha, que era assim, vamos tentar coibir discriminação em instituições financeiras contra pessoas politicamente expostas. Porque isso acontece. Pessoas que são políticas ou familiares de políticos muitas vezes têm conta negada ou conta encerrada em bancos por serem de família de político. E aí ela se incomodou e quis fazer um projeto contra isso, e lá no meio colocou também injúria contra política, umas coisas assim que você olha e fala, E daí parece, você pode ter um entendimento, de que é uma lei de crimes de sistema financeiro com, assim, com o objetivo real de criminalizar a injúria disfarçada de alguma coisa. É possível ter essa leitura. Agora a gente nunca vai saber porque você não pode falar a intenção da pessoa, senão isso aí pode dar processo. Mas eu estou dizendo que alguém pode ficar com essa impressão. Agora, ficou o espírito original dessa discriminação financeira, mas isso passou. Mas mesmo isso tá errado, porque assim, se eu sou um banco e eu não quero ter nada a ver com político, é minha liberdade de fazer isso. Mas eu sou honesto e tudo mais. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Por que eu devia confiar? Ou também isso aqui inclui réus de processo. Então assim, você é réu em 3 processos de estelionato, 4 processos de golpe e 1 processo de tua mãe aquela gorda. E tem condenação, inclusive, em segunda instância. Não quero abrir tua conta. Ou, inclusive, tem que negar crédito. Não quero dar crédito pra você. Por quê? Porque você tem condenação de golpe aqui. Passou golpe em velhinha. Puta que o pariu. Eu não quero te dar crédito. Não, mas se o banco negar, aí se torna crime, porque o cara não está transitado em julgado. Só aí também já é um negócio... E, inclusive, isso já gera vários problemas de compliance depois. Porque depois as instituições financeiras vão ter que explicar, é que tem político aqui dentro, tem filho de político e tudo mais, que os caras que, inclusive, votam na legislação que pode afetar esse tipo de fundo aqui, eles estão investidos aqui. E eu sei que isso é um... Isso começa a gerar um monte de complicações. Porque imagina, você tem um produto de investimento ali, que tem 4 senadores, 9 deputados federal e um ministro supremo ali, sendo que todos eles podem tomar decisões que afetam diretamente o preço daquilo, e você fala... será que não tem um problema aqui? Mas daí políticos vão ser discriminados e não vão conseguir ter acesso a essas coisas. Coitado! Deve ser muito duro a vida do deputado ganhar 40 mil reais por mês e não poder fazer essas coisinhas aqui, ali ou ali, porque as pessoas vão suspeitar dele. Que coisa! Parece que eu não sabia que tinha esse tipo de coisa quando você se torna político. Esclarecido? Por esse vídeo é isso.